coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Para que podemos dar continuidade ao nosso estudo, eu queria primeiramente fazer uma oração. Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos reunidos e que aqui, Senhor Deus, nesse estudo, possamos, Pai, aprender mais sobre o Senhor e que o Senhor nos envie, Deus, o Espírito Santo, para que possamos, Deus, tudo que aprendemos, colocarmos em prática. Vem teu reino sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Bernardo Silva, meu amigo, a minha avó Terezinha. E, pessoal, ó, um homem chamado Bildade, que é um dos amigos do patriarca Jó, traduz uma pertinente inquietação humana. E a gente encontra essa pergunta, né, em Jó 25, 4, que fala assim: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Em outras palavras, não pode salvar-se por seus méritos, não pode salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Peraí, deixa eu te tirar aqui. Eu vou compartilhar. Deixa eu compartilhar. Não, eu parei aqui para te dar meu compartilhamento de tela ali. Invade. Pronto. Eu tirei ali, então vamos continuar. Então, eu comecei falando que Bildade era um amigo do patriarca Jó e ele traduz uma pertinente inquietação humana. E diz assim: como, pois, seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher? Isso a gente pode encontrar em Jó 25, versículo 4. E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Em outras palavras, não pode salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? A resposta é não, porque existe esperança, felizmente, que Cristo promoveu um caminho de escape, e nós o encontramos descrito na Bíblia. Então, a gente vê que a gente não é salvo pelo algo que a gente fez, a gente não é salvo por obras, por guardar os mandamentos de Deus, porque tem até um verso da Bíblia que fala assim: porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas a gente sabe como que é a salvação para a gente hoje em dia. Porque Jesus morreu na cruz e assim a gente acreditando na sua promessa e aceitando ele como nosso Salvador e crendo que ele morreu na cruz para nos salvar, a gente pode assim ser salvos.
Mas e aquelas pessoas que viveram antes de Jesus? Como que elas poderiam alcançar a salvação? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, primeiramente em Gênesis 3:8. Aí você pode compartilhar para a gente, Ben, por favor. É Gênesis 6:8. Obrigado, Bernardo. E fala assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Então, a gente vê, primeiramente, que o mundo estava, o tempo de Noé, estava uma corrupção danada, e só Noé foi de bom grado aos olhos de Deus. Tanto que somente ele e a família dele foi levada para dentro da arca e foi salva naquele tempo. E agora, eu queria que a gente fosse para o capítulo 15, versículo 6. Obrigado, Ben. Não. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Aqui a gente vê que Abraão acreditou que Deus o daria um filho, e Deus, devido a isso, imputou a ele por justiça. Então, nesses dois primeiros versos, a gente consegue ter uma ideia de como era a salvação antes de Jesus ter morrido na cruz. Mas agora em Salmos, a gente vai conseguir entender mais aprofundadamente sobre a salvação do Antigo Testamento. Então, ó, vamos agora para Salmos, capítulo 6, versículo 4. Vamos ver o que esse versículo tem para nos dizer. Fala assim, ó: Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Então a gente vê que Davi, eu creio que seja ele que escreveu esse salmo, ele fala para o Senhor Deus livrar ele deste mundo por tua bondade, por tua bondade. Então, a gente vê que eles já até tinham naquele tempo a ideia de que o homem era salvo somente pela vontade de Deus. Então, por que que antigamente existia o sacrifício do cordeiro? Porque antigamente as pessoas iam lá e matavam o cordeiro, porque o cordeiro representava Jesus. Então, a cada vez que eles cometiam um pecado e matavam o cordeiro, eles lembravam, né, ou melhor, se referiam à morte de Jesus na cruz. E hoje em dia a gente não faz mais o sacrifício do cordeiro, porque o próprio cordeiro, um ser humano, né, se assim eu posso dizer, já pagou por todos os nossos pecados. Agora, Bernardo, compartilha para a gente Salmo 13, versículo 5. Muito obrigado, Bernardo. E fala assim: Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. E aqui na minha versão, fala assim: No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-me o meu coração na tua salvação. Esse é mais um verso que a gente pode ver que a salvação não vem da gente, mas a salvação vem do próprio Deus. E minha mãe comentou aqui, ó, assim: Muito embora Abraão ainda não conseguisse ver o cumprimento da promessa, ele creu. A fé se desenvolve nos momentos de crise. Isso é a mais pura verdade, porque muitas pessoas acreditam em Deus quando está tudo bem, quando a gente está no tempo bom, mas quando vem as crises, as pessoas começam a se duvidar de Deus, se de fato aquilo foi mérito de Deus, mas é muito pelo contrário. Deus põe a aprovação nos momentos de crise para ver se nossa fé está firme nele.
Se não tiver, a gente vai voltar atrás, vai voltar para o começo, a gente tudo de novo, para a gente se manter firme, para depois passar por provações mais difíceis. Então, a gente vê que nem o comentário que minha mãe colocou aqui nas mensagens, é um comentário interessante, porque assim também, como que eu posso dizer, era com eles em relação a Jesus. Eles não conseguiram ver o cumprimento de Jesus, mas ele creu na salvação de Jesus e se desenvolvia a fé. E para a gente completar a parte sobre a salvação, eu queria pedir para agora a gente fosse em Salmo 86, versículo 15. A gente poder completar sobre como ocorrer a salvação no Antigo Testamento. Então, Salmos 86, versículo 15. Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor, e em grande benignidade e verdade. E, então a gente vê que o nosso Deus é compassivo, cheio de graça e paciente e em misericórdia e em verdade. Então, a gente com esses versos, a gente consegue comprovar sim que a salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. E também, se a gente quiser baixar o meio mais rápido para comprovar a salvação no Antigo Testamento, é só a gente inverter como a gente é salvo hoje. E nem. Hoje a gente é salvo porque a gente aceita Jesus como nosso Salvador. A gente crê que ele existiu, que um dia ele morreu na cruz para nos salvar. Então, antes de Jesus morrer na cruz, as pessoas que viviam no Antigo Testamento, elas acreditavam e elas eram salvas porque elas acreditavam que um dia o Messias ia vir e ia ser crucificado na cruz para a morte de todos os pecados. Então, já que a gente viu um pouquinho sobre a salvação no Antigo Testamento, eu queria agora que a gente fosse para Atos 15, no versículo 11, para a gente ver como que agora a gente pode ser salvos, né? E a pergunta é assim: de acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? E Atos 15, no versículo 11, vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, a gente vê que esse versículo já está definindo bastante como a gente é salvo hoje, que é somente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Essa palavrinha aí, como eles também, não se refere às pessoas do Antigo Testamento. Eu acho que o contexto também fala de outra parte, mas eu olhei em outra versão, na versão da nova tradução da linguagem de hoje, que fala que as mesmas pessoas que eram judeus eram salvas pelo mesmo jeito do que os gentios eram. Os gentios eram as pessoas que não eram judeus e não eram do povo judeu. Então, a gente já, eu acho que já pega no primeiro verso que a salvação que o Novo Testamento apresenta é pela graça. Outro verso também que comprova bastante é Efésios 2, versículo 8. Vamos lá. Ó, e minha mãe colocou assim: a graça é de graça. E quem quiser comentar também no estudo, pode ligar o áudio ou também mandar nas mensagens da chamada. Isso seria muito bom. Vai no versículo 8, Bernardo.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, com esse verso, a gente pode também concretizar que a salvação é somente pela graça. Muitas pessoas começam a surtar, falando que não tem fé, que não tem mais jeito, mas não. A gente também vê com que esse verso, que é a salvação, que é a fé, não vem da gente. A fé vem pelo próprio Deus, vem pelo próprio Senhor Jesus que nos dá a fé. E como então que a gente pode ter fé? A gente tem fé estudando a palavra de Deus e pedindo para o autor da Bíblia, no principal autor da Bíblia, que é o próprio Deus, nos dar a fé. E minha mãe colocou aqui, é o relacionamento que temos com Deus. Então, a oração e a leitura de sua Bíblia nos ajuda muito em relação à fé. Porque com a oração, Deus, eu vou explicar um pouquinho. Deus já conhece de tudo que nós passamos. Mas vamos dizer que com uma oração, a gente pode, Deus pode nos conhecer melhor, né? Eu sei que Deus já conhece tudo, mas Ele gosta de saber. Ele gosta que a gente fale. Então, com a oração, Deus nos conhece melhor. E com a leitura da Bíblia, a gente conhece melhor a Deus. Então, assim, a gente vai tendo um relacionamento. E agora, Bernardo, compartilha pra gente aí, Romanos 3, versículo 24, por favor. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nesses três versos que a gente viu, a gente é salvo somente pela graça. Mas por que a gente não é salvo por obras? Foi o que a gente viu no Antigo Testamento, e tem até uns versos que fala, como o próprio Efésios 2:8, que fala que não pelos mandamentos, porque a gente, para que a gente não possa se gloriar, mas isso está falando sobre as obras, né? Ah, eu fiz 1000 viagens missionárias. Não quer dizer porque eu fiz 1000 viagens missionárias que eu estou salvo. E também não quer dizer que eu estou perdido. E pelos mandamentos não é porque todos pecaram e todos pensam na glória de Deus. E somente Deus pode nos perdoar do pecado. E minha mãe colocou uma mensagem aqui, ó, no comentário, diz assim: quando somos provados, podemos colocar em prática, pelo poder do Espírito Santo, aquilo que aprendemos na palavra. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente no nosso estudo. E agora, para podermos completar sobre como as pessoas do Novo Testamento para frente podem ser salvas, eu queria que a gente fosse em 1 João 5, 11 a 12. E fala assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então a gente vê esse verso como a maior base de tudo. Porque quem aceita Jesus como seu Salvador, tem a vida. Por que tem a vida? Porque Jesus pagou o pecado de todas as pessoas na cruz. Jesus morreu por todos. Então, já que Jesus morreu por todos e ninguém pode se salvar, aqueles que não o aceitam como seu Salvador não podem participar da sua salvação. É como um lanche. Vamos dizer que você foi no mercado e teve no McDonald's e seu amigo pagou o lanche de todo mundo. Se você quiser pagar a sua parte, é decisão sua. Mas quem vai sofrer as consequências de poder de não querer economizar um dinheiro vai ser você, porque o seu amigo já pagou, já deu o lanche de graça para você. E eu lembro de um comentário, teve
avivados por sua palavra, que falou assim, que para nós a salvação foi dada de graça, mas alguém pagou o preço. E Jesus pagou o preço de morrer por nosso lugar. E tem até um verso que eu vi no Instagram que fala assim, Jesus morreu a morte que era nossa para nos dar a vida que é dele. Então a gente vê que Jesus fez de fato um sacrifício e arriscou todo o céu. Ele tem até uma parte que fala, no vídeo também, que diz assim, eu prefiro ir para o inferno com você Alex, do que estar no céu sem você. Então a gente vê como que o nosso Deus é maravilhoso. Então, a gente completou a parte de como que as pessoas eram salvas antes de Jesus morrer e de como as pessoas são salvas depois da morte de Jesus. Algum de vocês tem alguma dúvida, algum comentário? Caso queiram, pode ligar o áudio e falar, ou também podem ir nos três pontinhos e escreverem nas mensagens na chamada. Aí vocês podem relatar seu comentário, a sua dúvida, e a gente está à disposição em responder e ouvi-los. Bom, Bernardo colocou assim, então, se eu sou salvo pela graça, não preciso das obras na minha vida? Bom, eu só peço um minutinho para vocês, que eu não lembro onde está na Bíblia, então eu vou pesquisar aqui onde está esse versículo. Só um instante. Ô, Bernardo, depois teria como você. Depois teria como você pesquisar onde se encontra aquele verso, para a gente poder, então, comprovar com a Bíblia. E tem um verso que fala assim, que sem a fé, as obras são mortas. E sem as obras, a fé também é morta. Ah, muito obrigado, Bernardo. E a gente encontra isso em Tiago 2:26. Eu gostaria que vocês abrissem também, porque é um assunto bastante importante. Diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu vou usar o futebol como exemplo. Imagina que eu torço pro Avaí. Eu torço pro Avaí. Aí eu só fico assistindo o jogo do Flamengo, aí eu vou pro estádio ver o jogo do Flamengo, eu visto a camisa do Flamengo. Isso vai abalar a minha força e a minha alegria em torcer para o Avaí. Porque eu vou estar totalmente tomado pelo Flamengo. Então, do mesmo jeito que se eu quero ser do Avaí, eu tenho que torcer para ele e ver os jogos do Avaí, assim também é a fé. Porque com as obras, a gente fortalece a nossa fé. E é aquilo que falo. Deus nos deu fé, e Deus também nos colocou nesse mundo para que a gente levasse outras pessoas para o reino dele. Então, não adianta a gente se garantir salvo, mas deixar os outros de lado. Então, ó, Leonel também colocou um comentário aqui. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raab, a prostituta.
Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Como foi no versículo que a gente viu em Tiago 2, 28. Então, Bernardo, é o que a gente comprova aqui. A salvação é pela fé. Mas como que a gente pode ter fé se a gente não faz as obras? É que nem aquela coisa, como que eu posso ser um engenheiro se eu não trabalho nas obras? Então, eu não sou um engenheiro. Então, Bernardo, se deu para responder a sua pergunta, ficaria feliz, mas se não deu também, a gente pesquisa mais aqui, tá bom? E, ó, minha mãe colocou aqui o seguinte comentário. Deus é tão amoroso, ou melhor, Deus é tão amor que o ser humano só não recebe a graça se ele mesmo rejeitar. A obra é a manifestação da graça. Então a gente vê no comentário da minha mãe, porque se eu amo tanto a Deus e se eu tenho muita fé, eu vou querer fazer uma coisa por ele. Quantos de vocês, é verdade, mas é que eu fico um pouco nervoso aqui, mas qualquer coisa, pode deixar sua dúvida aí também, ou um comentário, e né, eu e o Bernardo também, e quem estiver no estudo, pode ajudar a responder. Então, vamos voltar aqui. Como comentar que minha mãe disse, muitas vezes a gente já teve um amigo, né? E a gente quis agradar esse amigo. A gente fala, pô, esse amigo é legalzão comigo, me dá presente, me abraça, quando eu tô com dúvida na escola, ele me ajuda. Então, muitas vezes a gente fala, poxa, meu amigo faz tanto por mim, será que eu não posso fazer algo por ele? Então, a gente acaba ajudando ele instantaneamente. Assim também é as obras. Porque a gente ama tanto a Deus que a gente fala, poxa, Jesus morreu por mim. Será que eu não posso lutar contra a minha vergonha um minuto para poder falar dele para uma pessoa? A gente sabe que é difícil, mas é aquela história. Se a gente não luta, a gente não pensa. Então, caso vocês estejam com alguma dúvida, mas também estão com vergonha de perguntar, não tem problema. Tem pessoas que eu vou ver depois, mas da Novo Tempo, ou até mesmo, se vocês quiserem mandar no privado a dúvida, a gente pode responder. E a sua pergunta fica anônima, não precisa dizer o seu nome, tal, e a gente responde e fica tudo certo. Então vamos lá para o próximo tópico. O que vocês acham que Jesus fez para nos salvar? Porque já que a gente é salvo somente por meio dele, e se a gente é salvo somente pelo meio dele, como que ele fez para nos salvar? E o José Cláudio Almeida comentou assim, ele gostou bastante da analogia com o futebol. No futebol é bastante engraçado, assim. Dá para entender bastante. E até o próprio Jesus, né, usava as parábolas para que as pessoas pudessem entender melhor o significado sobre o que ele queria dizer. Então, ó, agora eu queria que vocês colocassem no chat, ou caso queiram também falar por áudio, o que vocês acham que Jesus fez para nos salvar? Podem enviar suas respostas aí. Bom, o José Cláudio colocou assim, se entregou, minha mãe também colocou ele se entregou por inteiro, e de fato, ele se entregou. E ele nos salva através da sua morte na cruz. E a gente vê isso em Hebreus 9, 22. Compartilhe para a gente, Bernardo.
Hebreus 9, 22, para a gente poder comprovar o que Jesus fez para nos salvar. Muito obrigado, Bernardo. Mas antes, minha avó colocou um comentário aqui, foi esse. Jesus abdicou de todos os benefícios dos céus para vir à terra como homem para sofrer em nosso lugar. E agora imagina Jesus. Ele vivia nos palácios de cristais, ou melhor, num lugar que a gente não pode nem imaginar de tão magnífico que é. Ele, de tudo que ele podia ter feito, ele podia estar lá curtindo, talvez, uma praia com os outros seres que não pecaram, mas ele deixou tudo isso para vir na terra como um homem, para, como minha avó disse, sofrer no nosso lugar. E hoje em dia muitas pessoas, eu acho que ninguém sofreu como Jesus sofreu, mas ele fez isso tudo para que um dia a gente pudesse estar lá no céu, face a face com ele. E como disse um pregador, que já foi lá na nossa igreja, ele falou assim: nós temos um encontro marcado ao lado da árvore da vida, lá na praça. Então, marque na sua agenda, hein? Não marca um dia, mas deixe nas anotações de que eu, Bernardo Silva, a mãe, Bernardo Bertante, minha avó, o José Cláudio, a Vera Félix, o Paulo César, o Cristiano, meu pai, todos nós temos um encontro marcado com Jesus lá no lado da árvore da vida. Então, a gente vê aqui em Hebreus 9, 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão de pecados. E o José Cláudio colocou assim: porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para que não morrêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. E minha mãe complementou assim: imagina o seguinte, o pobre se tornar rico e ter tudo o que queria. Agora imagina o próprio Criador deixar o seu trono e se tornar servo para a multidão de pecadores. É muito amor mesmo. Isso é verdade. Todo sonho daquele que passa por dificuldades é alcançar um alto nível, um bom status. Mas o plano de Deus, em vez de crescer cada vez mais, foi perder tudo. Perder o céu, perder as riquezas por um tempo, para que a gente pudesse estar lá com ele. Então, de fato, é muito harmonioso. E agora, eu queria falar com vocês 6 passos que confirmam a salvação. O primeiro passo a gente encontra em Atos 16, 31. Tem como você colocar aí pra gente, né? Atos 16, 31. Diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Esse episódio acontece quando Paulo e Silas estavam na prisão e eles começaram a cantar. E a prisão toda se desmoronou. E o guarda estava preocupado e ficou assim: agora o que me resta? Todo mundo já sumiu. E o Bernardo colocou uma parte da história. E, como diz aí no versículo 27, ele até quis se matar, porque ele achava que as pessoas estavam presas e tinham fugido. Mas Paulo, Lembrando a você com de espanto, cortar provavelmente, cabelo não querendo que amanhã. ele morresse, falou assim: não te faças mal nenhum, Lembrando a você porque de todos estamos cortar aqui. cabelo E amanhã. é um pedaço até curioso, porque aquelas pessoas que estavam presas, elas queriam sair da prisão. E quando elas podiam sair da prisão, elas preferiam ficar lá. E Deus tinha um plano por isso. E ele, correndo lá, se prostrou perante Paulo e Silas e perguntou assim: como que eu posso ter a vida eterna? Ele respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E algo bem emocionante que aconteceu, deixa eu ver aqui para não errar, para quem quiser acompanhar, ó, é Atos 16,
a partir do versículo 31. E, ó, o que aconteceu depois que ele falou que é para crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa? Paulo, Paulo e Silas foram lá para a casa do carcereiro e ele começou a falar de Jesus. E eu vejo que aqui em Atos, Paulo ele pregava muito sobre Jesus, sobre a salvação pela graça e sobre o céu. E o que aconteceu depois? Diz assim no versículo 33. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando para sua própria casa, e pôs à mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem criado em Deus. Então, talvez muitas vezes nos perguntamos, Senhor, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Agora imagina com Paulo. Paulo, ele não devia saber porque ele estava preso e sendo castigado. Mas Deus sabia o futuro. Deus sabia que depois um homem se converteria a ele e toda a sua casa. E a coisa mais interessante que eu acho que foi que eles começaram a se festejar e começaram a fazer festas, porque eles terem crido no Senhor Deus. Então, voltando aqui, a gente vê que o primeiro passo, a gente deve crer em Deus. E, Renato, depois, se puder, Atos 4, versículo 12, vai falar mais um pouquinho, para a gente dar um melhor compreendimento, para dar uma melhor compreensão. E nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, a gente vê que somente por Jesus a gente é salvo. A gente não é salvo por um outro ou por ninguém, porque somente Jesus é digno de salvação. Se outra pessoa se acha o suficiente para poder salvar os outros, Jesus não ia ter motivo para ele vir morrer na cruz. Mas por esse motivo, de ninguém poder se salvar, ele veio morrer na cruz para que todos possam ter a vida eterna. Então vamos lá. O primeiro passo é que a gente deve crer em Jesus, aceitando como nosso Salvador. E é aquela coisa, não adianta a gente só crer, a gente tem que aceitar. Porque até os próprios demônios sabem que Deus existe, mas eles não querem nada com Deus. Agora vamos para o segundo passo. É pertinho de Atos 4. É Atos 3, versículo 19. É Atos 3, 3 de 30. É assim, ó. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E no meu, fala assim, na minha versão, é Almeida Revista Atualizada. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, vamos lá. O primeiro passo é a gente crer em Jesus e aceitá-los como nosso Salvador e Redentor. O segundo passo é arrepender e se converter. E agora o terceiro. Para vocês, qual que é o terceiro passo? Podem dar sua ideia aí. Ó, minha avó colocou assim, testemunhar. Então, vamos ver se é isso mesmo. Ó, a pergunta é, qual é o terceiro passo? Após a gente aceitar Jesus como nosso Salvador, a gente se arrepender e converter, o terceiro passo é que a gente deve
que esse tema é difícil de acertar. Então, Bernardo, eu queria que você colocasse em 1 João 1,9. Eu te agradeço, Senhor. Se confessar nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a gente vê que nosso terceiro passo é nos confessar os nossos pecados. E o quarto agora? O quarto, a gente conta em Mateus 19, 16 a 17. E eis que, aproximando dele, um jovem disse: Ó mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E por que eu devo guardar o mandamento? O mandamento é importante para três fatores, se assim eu posso dizer. Primeiro, o mandamento é bom para mim. Eu guardando o mandamento, eu posso ter, como exemplo do sábado, posso ter saúde. Se eu não mato o próximo, eu posso ter uma convivência melhor. Se eu não adultério, eu posso ter uma relação melhor com minha família. E o segundo passo dos mandamentos é porque é bom para o nosso próximo. Porque imagina, ninguém quer que nenhum da nossa família morra. Então, imagina se a gente vai lá e mata outra pessoa. Não seria legal para aquela família. Então, a gente já vê que os mandamentos é bom para a gente e para o nosso próximo. Em terceiro lugar, é que os mandamentos é para nos prepararmos para o céu. Que lá no céu a gente vai viver de acordo com a vontade de Deus. A gente vai servi-lo dia a dia. Então, para aquelas pessoas que não querem guardar o mandamento, o céu não vai ser um lugar legal para elas. O quinto passo agora, a gente conta em Marcos 16, 16. Aqui, ó, minha mãe colocou assim: os mandamentos é uma barreira de proteção a nós mesmos. E é verdade. Os mandamentos são tanto importantes para nos mantermos seguros e para manter os outros seguros também. Ó, vamos ver agora Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E então a gente vê que o quinto passo é ser batizado por imersão. O que é por imersão e não por aspersão? Porque se a gente for em Efésios 4, 5, a gente vai ver o seguinte. Ó, a gente vai ver o seguinte se a gente for em Efésios 4, 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então a gente vê que só tem um meio de batismo. Mas que batismo é esse? Eu queria ler para vocês um comentário. A Bíblia ensina que existe apenas um tipo de batismo. E esse foi ensinado por Jesus e praticado por todos os apóstolos e pela igreja primitiva. Ele apresenta isso em diversos versos, como Efésios 4, 5, Mateus 28, 19 e 20, Romanos 1, Romanos 6, versículo 1 ao 6, e Atos 8, 38. Antes da era cristã, os judeus batizavam seus prosélios por imersão. Os essênios de Qumran observavam a prática de imergir tanto os membros quanto os conversos. A Bíblia ensina que existe apenas um tipo de batismo, e esse foi ensinado por Jesus e praticado por todos os apóstolos e pela igreja cristã primitiva. Na Bíblia, você não vai ver
qual batismo é, se é por imersão ou por aspersão. Mas olha um comentário que tem aqui também. O próprio termo batismo provém do grego baptizo, e significa mergulhar, imergir, e não aspergir. Então, assim a gente consegue comprovar que a própria Bíblia, o próprio batismo significa imergir. Mas se você conhece alguém que foi feito por aspersão, não quer dizer que a pessoa está condenada, não. Deus vai julgar pelo conhecimento da pessoa e não porque a pessoa não fez o certo. Então, para fecharmos os 6 passos, a gente precisa agora ser perseverante. E a gente vê isso em Mateus 24, 13. Diz aqui: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, ser perseverante é continuar praticando o que aprendeu. É a capacidade de continuar apesar dos obstáculos que encontramos. Devo perseverar na comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e da prática da oração. Então, a gente concluiu os 6 passos que nos confirmam a salvação. O primeiro passo é a gente deve aceitar Jesus como nosso Salvador. O segundo é nos arrependermos e nos converter. O terceiro é confessarmos os nossos pecados. O quarto é seguir os mandamentos. O quinto é ser batizado por imersão. O sexto é ser perseverante. Algum de vocês tem alguma dúvida ou algum comentário sobre cada passo? E, ó, minha mãe colocou assim um comentário sobre a imersão, que é assim: o batismo de imersão é ser lavado por inteiro e não só molhar o cabelo. Isso aí. Então, caso vocês tenham algum comentário, alguma dúvida, podem falar aí. Então, tá bom, pessoal. E se alguém tiver com dúvida, pode ir no privado ou também pode ir na própria. Eu não sei quem responde algumas perguntas, mas tem um grupo da Novo Tempo que responde as perguntas e pode falar com eles lá depois. Também o Bernardo Bertante, meu primo, que quem quiser, ele sabe responder bastante perguntas, né? É um homem usado pelo Espírito Santo, então é muito bom saber. Ó, o Bernardo diz assim: é interessante que ele diz que apenas quem não crê é que será condenado, e não quem não for batizado, mas é extrema importância o batismo. De fato, Bernardo, é extrema importância o batismo. Mas por que, se eu não sou batizado, porque se há pessoas que não são batizadas, ainda tem chance de salvação? Eu conheço algumas pessoas que se decidiram o batismo e aceitaram o batismo, mas morreram antes do dia do batismo chegar. Então, imagine, eles não sabiam que iam morrer naquele dia. E o José Cláudio Almeida comentou assim: que não crê já não será batizado mesmo. E é verdade. Mas tem muitas pessoas que aceitam, creem em Jesus e na hora que vai se batizar, acabam infartando antes, acabam morrendo. E tem muitas pessoas também que eu lembro de umas 2 histórias que eu vou falar para vocês, é rapidinho, de uma mulher, de uma mãe, que não queria batizar seu filho com 2 anos, com 5 anos.
4, porque achava que o seu filho era muito novo para ser batizado. Porque até o próprio batismo é aceitar Jesus e seguir os mandamentos de Deus. Então, imagina uma criança que não sabe nem ler, já poder compreender. Então, não tem uma mente clara. A pessoa que deve se batizar tem que ter uma mente clara. Então, acabou que o filho morreu. Aí o pessoal começou a falar, viu, teu filho não vai ser salvo agora porque não foi batizado. Mas depois ela viu um estudo, o estudo, né, que ela viu do Arilton Oliveira, do- podem falar aí. E, então, vamos recapitular um pouquinho do que a gente estudou hoje. A salvação, em toda a Bíblia, é pela graça. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar a Cristo. O segundo passo é arrepender e converter. O terceiro é a conversão dos pecados. O quarto passo é amar Jesus e seguir os seus mandamentos. O quinto passo é ser batizado por imersão, como foi Jesus. O sexto passo é ser perseverante. E perseverar é continuar praticando o que aprendemos e converter. E continuar, embora da dificuldade que achamos. Devemos perseverar na prática do estudo da Bíblia do estudo da Bíblia e da oração. E o Bernardo colocou aqui o link do nosso canal, caso você queira compartilhar para o amigo, caso você queira compartilhar também para seus familiares, vai aqui o canal do YouTube e também o link no nosso site. Obrigado aí, Bernardo. Ah, então, pessoal, caso você tenha alguma dúvida e algum comentário, podem falar aí. E, pessoal, aqui, ó, eu queria citar um comentário aqui que fala assim, sobre o que os adventistas do sétimo dia creem que, em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não reconheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Cristo, como substituto e exemplo. Esta fé, esta fé que aceita a salvação advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo, somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito Santo, nascemos de novo e somos santificados. O Espírito Santo renova nossa mente, escreve a lei de Deus e a lei de amor em nosso coração. E recebemos o poder para levarmos uma vida sã. Permanecendo nele, tornamos-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora no juízo. E isto a gente encontra no livro Nisto Cremos, o Espírito de Profecia, eu acho, né? Eu não sei se é de fato Espírito de Profecia, mas eu creio que seja, na página 168. Então, a gente vê que a gente somente aceitando Jesus como nosso Salvador e arrependendo dos nossos pecados, a gente nos torna filhos e filhas de Deus. E um comentário bastante rapidinho sobre o juízo, que eu queria falar com vocês, é que muitas pessoas têm medo do juízo que Jesus começou em 1844.
Mas a gente não deve ter medo do juízo. Muito pelo contrário, a gente deve ter alegria pelo juízo. Porque o juízo é pela justiça do santo. Vai ser o juízo que vai nos ajudar à salvação, onde Deus vai nos ajudar, onde Jesus está intercedendo por nós. Então, pessoal, foi isso. A gente estudou sobre como ocorre a salvação no Antigo e no Novo Testamento da frente. A gente estudou também sobre o que Jesus fez para nos salvar e alguns passos que confirmam a nossa salvação. Então, sempre lembrando aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem rever o estudo no nosso canal do YouTube. Vocês também podem ver algumas curiosidades no nosso site. E também vocês podem perguntar para o Bernardo ou para mim, qualquer coisa. E uma coisa, o Bernardo semana que vem vai estar viajando, então não sei se vai dar para ele poder participar. Então, para terminar o nosso estudo, venho pedir a meu irmão se ele quer fazer oração, para podermos concluir. Boa noite a todos. Muito obrigada aos que participaram. Agora vamos à oração. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor, que o Senhor tem concedendo a graça a todos nós e que nada de mal nos aconteça. Cuide de cada um de nós e que nossa noite seja boa e que o Miguel continue a dar estudo bíblico para converter as pessoas, que ele possa ser uma pessoa que o Senhor está usando para levar as pessoas a Ti. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Agradeço, Davi, por poder realizar a oração. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que participaram, o José Cláudio, a Terezinha, e que Deus possa ser louvado e possamos sempre levar o nome de Deus. Então, o próximo estudo é um estudo mais complexo, eu vou ir com mais calma. Eu peço perdão também por o estudo de hoje ser mais longo, mas para dar um spoiler para vocês, fazendo estudo a gente vai falar sobre os santuários de Deus. Caso vocês queiram, o Bíblia Fácil faz vários estudos sobre o santuário, então para a gente poder estar preparado, vai ser muito bom. Uma boa noite, pessoal. Fiquem com Deus e possamos estar juntos na semana que vem.